E a pergunta que eu te faço também, você sabe o que é a palavra bullying? Alguma vez, o seu filho já sofreu bullying dentro da escola? Eu tive a oportunidade de entrar numa escola pública, conversar com adolescentes sobre esse assunto. Gente, não deixe ninguém humilhar os seus filhos. Não deixe ninguém, fazer chacota com seus filhos. E se há o bullying, é o tal do bullying, que é menosprezar o próximo, entre em contato imediatamente com a direção da escola. Bullying é tolerância zero. É tolerância zero. Quer ver só? Põe na quadrada. O que machuca mais? Quando zoa a sexualidade da pessoa. Preconceito racial. Preconceito com aparência. Eu sofria bastante bullying porque teve uma época que eu era anêmica. Mas era coisa como raio-x de pernilongo, Olivia Palito. Preconceito com o ser da pessoa, como a pessoa age. Anorexia. A falta de respeito com o próximo. Eu era uma criança muito alta, acabei crescendo bastante. Eu acabei sofrendo muito preconceito com a minha altura, porque como eu tinha uma idade exata, um exemplo tinha uns 10 anos, eu era acima da altura das pessoas normais. É na Escola Estadual Emídio Campo Vidal que a gente se propõe ao desafio. Ouvir de 16 dos 430 alunos que estudam em tempo integral o que eles pensam sobre o bullying. A brincadeira para quando atravessa o limite do respeito com o outro. Quando a pessoa não se sente confortável com a brincadeira, pode ser qualquer tipo de brincadeirinha. Para você pode ser uma brincadeira, se para o outro não é, não faça com ele. Isso já pode se tornar bullying, um preconceito. Nunca se falou tanto em bullying nesta nova geração. Rodrigão sai dos estúdios da TV MS Record e para aqui, numa escola pública na Avenida Bom Pastor, em Campo Grande. Bullying, o que é essa palavra americana que acaba desembarcando no Brasil e sendo reflexo todos os dias na vida desses adolescentes? E para ajudar a falar sobre o assunto, 16 alunos foram escolhidos para conversar com a gente. E você que está aí do outro lado de casa, assistindo o Rodrigão, manda teu WhatsApp a partir de agora no 67 98424 2097. Você já foi vítima de bullying? O seu filho, a sua filha, dentro da escola, ou até mesmo ali, nas brincadeiras do condomínio, da sua residência. A partir de agora é a reportagem do Rodrigão. Vem comigo e a gente põe na quadrada. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação repetitivos contra o indivíduo, que não é aceito por um grupo. E não é que esses adolescentes já presenciaram situações constrangedoras? Ocorreu um episódio no 3º ano que o pessoal tava meio que maltratando um dos meninos, que ele não é tão, chegado a todos da turma, entendeu? Ele fica mais no canto dele, conversa com todo mundo, mas ele não tem uma amizade tão forte com alguém, entendeu? E aí o pessoal começou a meio que discriminar ele por conta disso, porque ele mandou um negócio no nosso grupo da sala e aí deu todo um negócio. Eu presenciei de um menino que estuda na minha sala e pelo lugar onde ele morava. E as pessoas começaram a falar, chamar ele de noroeste e tal, pelo lugar onde ele morava. E aí, no começo ele levava como uma brincadeira, só que aí as brincadeiras começavam a ficar mais pesadas, ele começou a ficar mais chateado, tanto que ele levou isso pra direção. E aí a direção foi lá na sala e resolveu esse problema. Também aconteceu na minha sala, a garota não tá mais presente na escola, e o pessoal, por causa de algumas coisas, uns atos errados que ela teve, começaram a cair matando em cima dela. Eu falei, se fossem vocês já sofreram esse tipo de coisa, por que vocês estão fazendo isso com ela? É coisa que muita gente, pessoal que fazia o bullying, eram grupinhos pequenos. E aí a gente sempre ouve falar, que quando a gente começa a brincar com uma outra pessoa, quando a gente começa a chamar a atenção de uma outra pessoa, não passa de uma brincadeira. E quem pode me explicar a diferença de bullying e brincadeira? A brincadeira para quando atravessa o limite do respeito com o outro. Alguém já foi vítima de bullying aqui? Eu sofria bastante bullying porque teve uma época que eu era anêmica, extremamente magra. Eu sei que não é comum, é mais comum entre pessoas gordas, mas não tem nem como comparar o bullying de uma pessoa magra com uma pessoa gorda. Mas por eu ser anêmica, os apelidinhos eram muito engraçadinhos. Hoje em dia eu rio, mas era coisa como raio-x de pernilongo, Olivia Palito. Eu ia pra briga. Eu sempre revidava, ou com xingamento, ou com porrada.
Você acha que você fazia o certo? Não. Hoje em dia, com a maturidade que eu tenho hoje em dia, nunca faria isso. Eu era uma criança muito alta, acabei crescendo bastante. Eu acabei sofrendo muito preconceito com a minha altura, porque como eu tinha uma idade exata, um exemplo tinha uns 10 anos, eu era acima da altura das pessoas normais. Como que você lidou pelas ofensas que você recebia por não fazer parte desse grupo Maria Vai com as Outras? Então, agora que eu queria até falar um problema. Geralmente as pessoas olham muito a prática do bullying, olham aquela pessoa que agrediu, entende? Mas elas não dão atenção àquela pessoa que sofreu o bullying. Aí vem a falta de resiliência. Muita gente hoje não tem resiliência emocional, não sabem como voltar ao estado inicial depois da agressão. Isso geralmente é por falta de base familiar ou até mesmo alguns problemas no passado, entende? E aquela pessoa que agrediu é porque ela sofreu provavelmente o mesmo. Na sala de aula, que reúne alunos do ensino médio, temos a presença de um estudante surdo, o Marcos. Bom, pessoal, aqui nessa discussão, a gente vai conversar com o Marcos. Ele, que a gente está com o intérprete dele aqui, ele é surdo-mudo? Ele é surdo. Surdo. Tá, a primeira pergunta, como que é conviver, né, com adolescentes aí, principalmente com bullying, que uma palavra que está aí praticamente todos os dias no noticiário, como que é conviver e encarar esse desafio? Então, na verdade, na família eu nunca tratei sobre esse assunto, né? Mas eu vejo nos noticiários algumas vezes isso. Ele já foi vítima? Não, nunca fui vítima. Aqui na escola, os colegas sempre conversam comigo, eu tento interagir. Durante o bate-papo, a gente lembra o caso do cantor MC Gui. Com quase 8 milhões de seguidores no Instagram, o funkeiro registrou um vídeo humilhando uma menina na Disney. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Olha a menininha, Para de caralho. O artista chegou a pedir desculpas. Em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém ou fazer bullying, principalmente com uma criança. Eu estou aqui também para poder pedir desculpa para as pessoas que interpretaram da forma errada, da forma que os sites que divulgam, sites de fofoca, portais de notícias, acabaram postando. Essa jamais foi minha intenção. Eu nunca na minha vida quero ter essa intenção de poder prejudicar alguém, principalmente a minha pessoa. Quem acha, levanta a mão para mim, que o MC Gui cometeu um bullying contra aquela garotinha, ergue a mão. Todos acham? Você acha que não cometeu? Vamos lá. Por que você não acha? Por causa que ele não viu aquilo como uma zoação, entendeu? Por exemplo, quando eu vejo alguma coisa fofa ou uma coisa que não tá presente no meu dia a dia, eu fico rindo, mas não é assim, zoando, entendeu? É zoando, mas não é sério, entendeu? É na brincadeira mesmo, de achar aquilo diferente. A zoeira acaba quando atinge a pessoa de uma forma negativa. Então, essa atitude dele foi uma atitude ruim. Ele, de certa forma, agrediu. É uma situação que vai ficar na cabeça daquela menina por um bom tempo. Gravar a menina e expor ela daquela forma, sendo que no vídeo está explícito que ela não está confortável com aquilo. Gente, na minha época, na época da professora, eu acredito que na época dos seus pais, não se discutia tanto essa palavra chamada bullying, porque até então não existia. Era apenas uma brincadeira. Eu já fui vítima de bullying enquanto apresentador, para vocês terem uma ideia. Nós somos vítimas também de bullying. E o que a gente fala? A gente pede orientação e a gente pede por ajuda. A gente não pode se calar, né, vendo uma outra pessoa sendo humilhada, sendo chacotada, passando aí por um boicote, passando por uma determinada situação vexatória. Então, vocês que estão aqui no ensino médio, replicando, né, para pais, familiares e amigos, diga não ao bullying, beleza? Nos meus 2 programas, a gente vai bater muito sobre isso. Na questão do MC Gui, houve ali, por mais que a gente tem que respeitar, que nós vivemos num país democrático, né, num estado laico, a gente tem que respeitar a opinião da maioria, a opinião da minoria e, claro, né, prevalecer aí sempre o bom senso e, acima de tudo, o respeito entre todos nós.
Hoje em dia nós temos a facilidade de pegar o celular, assim como o MC fez, e gravar uma pessoa, ou simplesmente escrever um texto, ou um comentário numa foto de alguém, ou alguma coisa do tipo. Então, fugindo um pouco dessa temática do bullying e partindo mais para a questão de rede social, é uma coisa também que eu acredito que tem que ser debatida, porque o cyberbullying também é uma falta de respeito que acontece muito hoje em dia. A palavra tá ali, pessoal. E agora eu quero a sua opinião. Participe comigo, 67-9424-2097. E olha, não é brincadeira. A gente não pode humilhar, não pode fazer chacota com uma outra pessoa. E eu volto direto aos estúdios da TVMS Record. E o pessoal aqui, ó, tem um recadinho especial para vocês. Diga não ao bullying! Bom, pessoal, assim como eu disse ali, né? Pode segurar a trilha, meu filho. Eu acho que na nossa geração a gente não discutia tanto essa palavra bullying como a gente discute hoje em dia, que até adolescentes e até crianças tiram a própria vida devido a ofensas e a chacotas e a série de humilhações que elas sofrem dentro de sala de aula. Eu tenho 30 anos hoje, comecei a minha vida escolar muito cedo, eu entrei na primeira série aos 5 anos de idade, então para mim tudo era muito novo. E na minha vida tudo sempre foi muito novo, as coisas sempre eram novas. Eu na época, né, hoje a gente chama o termo bullying, eu também já sofri ofensas, já também fui humilhado dentro do ambiente escolar. A escola lá atrás, e olha que eu estudei sempre em escola pública, elas não estavam preparadas para entender, né, esse processo e tudo eles falavam que era coisa de guri ou era molecagem. Não é molecagem, não é brincadeira. Se seu filho, né, está sendo humilhado dentro da escola, se seu filho, né, está sofrendo chacotas dentro da escola, ele não quer mais estudar, ele quer mudar de escola, pessoal, conversa com a direção do colégio, conversa com ele, entenda. Bullying zero. Olha, tolerância zero para moleque mal educado, que faz chacota com outras pessoas, que menospreza outras pessoas. Não podemos tolerar o tal do bullying. Combinados?